Você falou logo no começo do quadro, né, aquele quadro da independência, com Dom Pedro puxando a espada, não foi bem assim, claro, mas essas coisas são feitas pelos homens para criar um mito. Sempre que você cria um mito, as pessoas acreditam no mito e se unem e perseveram e lutam. O que faz um general, um comandante, um capitão numa guerra? Ele cria um mito de que você vai vencer, vai ser herói, vamos conquistar o inimigo e tal. Aí o cara vai lá dar a vida dele atrás de um mito, atrás de uma história. E é interessante que no ano 1200, 1100, mil alguma coisa, teve um escritor britânico, ele chamava-se Geoffrey of Monmouth. O sobrenome dele não era Monmouth, é que naquela época, como nos tempos bíblicos, ainda não existiam sobrenomes, então os sobrenomes vieram depois, né? Por isso que você tem muitos sobrenomes ingleses, são nomes de profissão, né? O cara é Shoemaker, por exemplo, ele é um sapateiro, John Shoemaker, e aí ele é sapateiro, porque pegaram a profissão e colocaram o nome. Na Bíblia, o sobrenome não existe sobrenome na Bíblia, existe filho de. Então, Barrabás, Bar-Abas, né? Filho de Abas, de Abba. Você tem também os próprios apóstolos, né? Simão, Bartolomeu, que é filho de Timeu, esse é o nome, Bartimeu, virou depois de Bartolomeu. Então, nessa época, esse escritor, a Bretanha, que é aquela ilha grandona lá, que a gente chama de Grã-Bretanha, uma parte dela é Inglaterra, outra parte é Irlanda do Norte, essa Grã-Bretanha, essa Bretanha era uma ilha cheia de gente brigando entre si, tudo se matando, os feudos e o pessoal se matando. Aí esse escritor, ele fez o quê? Ele escreveu a história dos reis de Bretanha. E foi o maior sucesso o livro dele. É claro que não tinha nas livrarias, né? Pouca gente sabia ler naquele tempo. Então esses livros geralmente eram cantados em praça pública por atores, aquelas carroças que vinham com aqueles atores, né? Então eles liam em praça pública, a multidão juntava lá para escutar a história. E foi cativante a história da Grã-Bretanha. E a coisa mais incrível da história da Grã-Bretanha é que ela era toda mentira. Ela era toda mentira. Começava com o rei Arthur. Ele inventou um rei Arthur, ele inventou um mago chamado Merlin, ele inventou uma historinha de uma espada que ficava cravada numa rocha, acho que numa bigorna, numa rocha. Ele inventou a tábua redonda, com os seus nobres ali, que saíam lutar e venciam os inimigos da Grã-Bretanha. Ele inventou uma história. Ele escreveu uma história, com a maior cara de pau, pôs a história dos reis da Inglaterra, ou dos reis da Bretanha. E o que aconteceu? Pegou, ficou. De repente, ele conseguiu, com um livro, unificar um bando de bárbaros bretões, que não se entendiam, que viviam brigando. De repente eles se unificaram, deu a eles uma identidade. Ei, vocês são dessa grande nação do rei Arthur, olha como vocês são importantes. Isso unificou. Foi aí que começou realmente o que nós temos hoje como Grã-Bretanha, a partir de um livro de mentira, uma história para contar para a criança na hora de dormir. Mas todo mundo acreditou que era verdade a história da Bretanha. Então, toda a história humana, ela é baseada em mentiras. É quando você vê um livro, por exemplo, um filme, baseado em fatos reais, ou baseado numa história real, baseado numa biografia. Não é, porque eles só vão falar as coisas boas, eles só vão falar as coisas que interessam, vão introduzir personagens. Por isso que eu não assisto filme bíblico. Eu não assisto filme bíblico, eu não gosto de ver filme bíblico, porque ele estraga o meu entendimento da Bíblia. Para começar, o filme bíblico, ele é escrito, né, os escritores do enredo, muitos deles são incrédulos, às vezes até o diretor é ateu, como aquele filme do dilúvio lá, que teve Noé. O diretor era ateu.
Agora, você vai assistir um filme de um diretor ateu, um filme bíblico de um diretor ateu, o que você vai ganhar com isso? Vai misturar na cabeça, e a hora que for ler a Bíblia, você vai falar assim, a Bíblia está errada, não é assim que aconteceu. Você vai acreditar no filme, você vai acreditar na ficção. Então eu não assisto, não gosto de ver filme bíblico, nem novela bíblica, muito menos. Mas então esse livro na Bretanha unificou o povo, eles acreditaram e aí foi. Porque uma lenda, ela não é verdadeira, ela é feita para obter um resultado. Ela é escrita para se buscar um resultado. E aí que entra a grande sacada da Bíblia. A Bíblia não é uma lenda. A Bíblia não é uma lenda. E por falar em liberdade, eu vou contar a historinha aqui de um ateu que se libertou, que foi liberto por Cristo, quando ele entendeu que os evangelhos não eram uma lenda. Esse ator chama-se C.S. Lewis, que é um escritor muito famoso, escreveu um livro, esse livro é uma alegoria, não é? As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia é uma alegoria onde ele troca os personagens por animais, por outros tipos de personagens, mas ele conta ali, na verdade, ele conta a história do Evangelho, né? O leão que morre, depois ressuscita e tudo mais. Mas esse escritor, ele era ateu. Ele não era só ateu, o C.S. Lewis. Ele tinha um programa numa rádio para pregar ateísmo. Você pode imaginar uma pessoa que tem um programa de ateísmo? Pregar ateísmo, isso na Inglaterra, nos anos 50 e 60, mais ou menos, que foi a época em que ele viveu. Anos 40, 50 e 60, por aí. Mas ele então pregava ateísmo. Mas ele era também um professor de uma universidade britânica, não sei, a mais famosa que tem lá, esqueci o nome agora, Cambridge, acho que é, o Oxford, acho que é Oxford. Ele era professor e tinha um amigo professor. E o amigo dele, professor, chamava-se... E agora? Tolkien. O amigo dele chamava-se Tolkien. Esse Tolkien, apesar dele, ele era católico, vindo de família católica, mas ele era convertido a Cristo. Ele era um crente em Jesus. E aí aqueles evangélicos agora devem ter sentido o sangue ferver por achar que não pode existir um católico crente. Vocês estão olhando para um. Sim, não que eu seja católico hoje, mas quando eu me converti, ninguém me falou de nenhuma igreja. Então, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, a não ser uma vez num casamento. Então, não sabia onde vai, onde fala de Jesus. Vamos na missa. Então, comecei a ir à missa. Um ano indo à missa, ajudando o padre, cantando, tocando violão na missa, lá na igreja. E durante um ano, eu tinha certeza da minha salvação. Eu sabia que eu tinha sido salvo na noite em que eu dobrei o joelho do lado da minha cama e pedi para o Senhor me salvar. Eu sabia que eu tinha sido salvo. Fui católico durante o ano, salvo. E quem falar que não pode ter católico salvo, então, amigo, Deus fechou os portões do céu durante 1500 anos até Lutero aparecer para fazer a reforma protestante. Não tem isso. Uma pessoa que crê em qualquer época, em qualquer lugar, mesmo estando em uma instituição religiosa, qualquer que seja a denominação, se ela creu em Cristo, ela está salva. Ela está salva eternamente, ela está liberta dos seus pecados, liberta totalmente das garras de Satanás. E aí, então, esse Tolkien, que era um estudioso, também um grande estudioso e professor de lendas antigas, inclusive, ele conseguiu mostrar nos evangelhos para o Lewis que os evangelhos não podiam ser uma lenda. Por que não podiam ser uma lenda? Porque numa lenda todo mundo é bem falado. E os evangelhos não são assim. Os próprios evangelistas que escreveram o evangelho, eles falam mal de si mesmos. Eles falam mal um dos outros. Então, uma hora é Pedro fazendo besteira, Pedro negando o Senhor. Pedro, depois de receber aquela revelação, tu és o Filho de Deus, do Deus vivo, né, que ele fala a revelação, o Senhor fala para ele, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está no céu.
Logo em seguida, o Senhor conta então para ele, revela para ele que ele seria preso, morto, crucificado, ressuscitaria no terceiro dia. Não, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. O que o Senhor vira para ele e fala? Arreda-te de mim, Satanás, porque não concebe nas coisas de Deus, mas naquelas que são dos homens. Poxa, o Pedro podia chegar para o Mateus, não sei se é Mateus, ou João, ou Marcos que fala isso, e falar assim, ó, faz o seguinte, ó, tira essa parte aí que vai pegar mal para mim, né, falar isso daí, tira aquela parte que eu neguei também o Senhor, vai pegar mal. Não. Os evangelhos são exatamente a revelação da verdade. E não são apenas porque foram escritos por homens, por 4 homens, que a gente pode pensar que são obras de homens. Não são. Não são obras de homens. Quer ver por que não? Porque tem lugar que vem os fariseus e diz assim, que o Senhor sabia o que eles estavam pensando. Peraí, mas como é que o escritor do texto sabia o que o Senhor estava pensando a respeito dos fariseus? Porque o Espírito Santo revelou para eles. O Senhor não falou isso antes de ir embora? Que o Espírito ia revelar para eles todas as coisas? Como é que eles sabiam que no jardim, no Getsemane, enquanto eles dormiam, Pedro, Tiago e João ficaram dormindo, pegaram no sono, estavam com sono pesado, o Senhor se afastou a uma certa distância e começou a orar em agonia, diante da cruz que se apresentava diante dele, aquela agonia tremenda, não porque ele ia morrer, ele sabia que ia morrer, mas porque ele ia ser feito pecado, e ele ia ser abandonado por Deus, uma coisa que em toda a eternidade o Filho nunca tinha sido abandonado por Deus, e na cruz ele seria. Então essa é a agonia dele, e gotas como de sangue, ele suou gotas como de sangue, e ele entrou nessa agonia, e veio um anjo depois, o consolou. Agora, está tudo no Evangelho. Eu pergunto, mas peraí, quem viu isso? Eles estavam dormindo. Os que foram escrever depois, né? Estavam dormindo. Por revelação. Por revelação. Então, assim como nós somos libertos pela verdade absoluta da palavra de Deus, muita gente, infelizmente, hoje segue as lendas. Tudo bem você acreditar até que o quadro lá do... Como é que é? Pedro, não sei o quê. Tem um nome. O pintor, acho que é o mesmo nome do Dom Pedro. Ou não é? Puxa, faz tempo. Faz tempo que eu faltei da aula. Mas tudo bem achar que o quadro aconteceu aquilo mesmo. É bonito, né? Tudo... Me parece até que não sei nem se as fardas estão corretas. Tem muita coisa a respeito desse quadro aí, que eu não sei se é verdadeira ou não. Ah, sim, uma coisa tem um quadro europeu, esse aí foi chupado de um quadro europeu. Você tem os cavalos, os soldados na mesma ordem, em volta, tudo. Então o pintor na época deve ter bugado, né, ido no Google, procurado lá alguma pintura europeia e se baseou nela. Mas tudo bem, tá aí o quadro, está bonito, está lá no museu do Ipiranga, em São Paulo. Tudo bem que tem esse quadro, tudo bem que isso aí use aqui para as nossas unificações de nação, coisa assim, mas quando você aposta a sua vida e a sua eternidade, você tem que ir atrás da coisa real. Você não pode ir atrás de lendas, você não pode ir atrás do que um espírito disse ou do que a tradição dos seus pais disseram, não. Aliás, os 3 amigos de Jó, eles realmente seguiram, né? Deixa eu ver, eu tinha até alguma coisa aqui. Em Jó, você tem 3 amigos, aliás, 4 amigos de Jó que aparecem no seu sofrimento, né? Quando você tem cada discurso, por isso que é importante saber isso agora, gente, pelo seguinte, às vezes eu recebo, mas está aqui, está na Bíblia, está na Bíblia, isso aqui está na Bíblia, então é isso aqui. Não, mas peraí, quem falou isso? Aqui, no livro de Jó. Mas está errado. Como está errado? Não está na Bíblia? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas veja só que os 3 amigos de Jó, eles falam mentiras. Eles trazem muitas verdades,
E eles são típicos da religião, né? Típico. Os discursos dos 3 amigos de Jó que vão consolar Jó são típicos da religião. Eles deviam ter ficado mais tempo calados, eles ficaram, acho que, 7 dias sem falar nada, né, sem abrir a boca, e estava indo muito bem do jeito que estava, até eles abrirem a boca. Porque esses 3 amigos não conheciam a Deus. Jó conhecia. Um deles é Elifaz, em Jó, capítulo 4, versículo 8, ele diz nesse versículo o seguinte: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Tudo bem, isso é uma verdade. Mas ele se baseia em quê para dizer isso? Segundo o que eu tenho visto. Então, essa é a típica da religião da experiência, baseada em testemunhos. Hoje é muito comum aquele negócio de testemunho na igreja. O cara vai lá e fala assim: não, aí eu vi um anjo brilhando, e depois teve um terremoto que veio, e eu comecei a falar uma língua diferente e tal. Aí as pessoas tomam isso como doutrina, como sã doutrina, e falam assim: tá vendo? Você tem que ver um anjo, tem que tremer a casa, tem que falar uma outra língua. Não, isso é experiência. A nossa fé não é baseada em experiências, é baseada na palavra de Deus. Então, o primeiro amigo Elifaz é o religioso por experiência, religioso de testemunho. Aqueles que só vão numa igreja porque lá tem uns testemunhos vibrantes, que a pessoa viu o diabo, o cara pegou e foi até o inferno, foi arrebatado ao inferno, e viu fogo saindo para todo lado, tal. Aí volta para casa: nem vou assistir filme de terror hoje, que só de ir na igreja já me satisfez meu desejo de terror. O outro amigo, Bildade, olha o que ele diz em Jó, capítulo 8, versículo 8. Olha, esse é um outro tipo de religião. Ele diz assim: indaga, pois, eu te peço, da geração passada, e considera o que os seus pais descobriram. Hoje, muitas religiões são fundamentadas em filosofias, são fundamentadas em culturas, em tradições da humanidade, até mesmo a Igreja Católica, a denominação católica, ou mesmo as protestantes, elas se baseiam em tradições de homens. E boa parte disso, quando fala assim das tradições dos antigos pais da igreja, quem eram os antigos pais da igreja? Eram os primeiros bispos, os primeiros escritores da igreja, de uma época posterior aos apóstolos. Ora, mas nós já sabemos pela própria palavra de Deus, pelo próprio testemunho dos apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo, que assim que eles morressem, o mal iria tomar conta da igreja. Paulo fala, né, de que depois da minha partida entrarão lobos entre vós que não pouparão o rebanho, Atos capítulo 20, e entre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair discípulos após si. E aí Paulo fala: eu deixo vocês com a palavra e com o Espírito Santo, que tem o poder. Então, basear uma fé, uma religião na tradição, está errado. Está errado. Então, esse é o segundo amigo de Jó. O primeiro se baseava nas experiências próprias ou de outras pessoas, o segundo se baseava na cultura, na tradição, no que os antigos falavam, os antigos diziam. Tem muito disso aqui no Brasil, né? Eu lembro que, tempo de menino, minha mãe às vezes fala assim: não, mas os antigos dizem que não é bom deixar guarda-chuva aberto dentro de casa. Não é bom, os antigos falavam que não era bom deixar sapato virado com a sola para cima, senão morre alguém. Os antigos, isso é a religião dos antigos, é pura superstição. Mas continuando aqui, então, o terceiro amigo de Jó, ele vai dizer no capítulo 11, versículo 13: se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Olha só, será que isso aqui lembra uma religião motivacional? Se tu preparares o teu coração e estenderes a mão para Deus, para ele, né? Aí o que é isso? É aquela velha máxima que muita gente pensa que saiu da Bíblia, que diz que Deus supostamente diz: ajuda-te que eu te ajudarei, né?
Você já ouviu isso, né? Ajuda-te que eu ajudar-te-ei. Tem alguns até falam com esse tipo de linguagem para parecer bíblica, né? Eu até me lembro uma biografia que eu li e a moça falava que o avô dela tinha um versículo bíblico para qualquer situação, mas na verdade não era bíblico, ele inventava, mas ele colocava em linguagem bíblica, então a família inteira obedecia o que ele falava, ele inventava alguma frase bonita, ajuda-te que ajudar-te-ei. Né? Ah, que bonito isso daí, né? Então, esses três amigos de Jó, recapitulando, eles são a religião do homem. Um, baseado na experiência própria ou de terceiros. Segundo o que eu tenho visto, esse é o Elifaz. O Bildade é o que recorre à tradição, considera a geração passada, o que os seus pais descobriram. E, finalmente, Sofar, ele é o religioso motivacional, ele é o coach, a religião do coach. Não está na moda agora a pregação de coach? Vai, consegue, você vai, pode, você é poderoso, vai. Um amigo meu foi não num coach desse, mas ele foi numa palestra de um palestrante motivacional, e quando ele voltou, ele era jovem, né? Ele ficou tão influenciado que quando ele acordou de manhã, ele foi para o banheiro, fechou a porta, aí ele olhava pro espelho e falava assim, eu posso, eu consigo, eu arrebento, eu mato, eu faço, eu não sei o que. A mãe dele começou a bater na porta, meu filho, você enlouqueceu, você ficou louco. Ele encarnou a motivação. Ele ria disso depois, porque ele viu que era tudo bobagem, né? Esse negócio, você não dura 5 minutos, esse tipo de motivação. Isso aí é bomba de encher pneu do ego, né? Você enche um pouco de pneu do ego, o ego sai queimando o chão todo, se achando, né? E aí, no meio do caminho, já murchou de novo. Então, essa é a religião do homem. Mas a religião de Deus é baseada na palavra de Deus, que é inspirada e revelada. Por isso que, às vezes, você prega o evangelho para uma pessoa, parece que entra por aqui, sai por aqui, você fala, o que está acontecendo? Eu expliquei tudo para ela, e ela não crê, ela não aceita. Um hoje me escreveu, eu já falei para minha mãe que ela não vai perder a salvação, que a salvação é eterna agora. Ela não entende. Eu falei, você não tem que falar com sua mãe, tem que falar para Deus, tem que falar para o Senhor. Para o Senhor convencer a sua mãe, porque isso é revelado. Isso não é você que vai fazer a cabeça da sua mãe. Não é você, isso é revelação. Você prega o evangelho e deixa o Espírito Santo agir. É assim que funciona. A mente natural não compreende as coisas de Deus porque elas se entendem espiritualmente. Então, não é possível você convencer uma pessoa. Por isso que não sobra também nenhum crédito, viu? Alguém fala assim, não, o Mário me converteu, o Mário me convenceu. Não, meu filho, se eu te converter, você está roubado, porque ali na esquina você já vai estar desconvertido. Porque nenhum homem é capaz de fazer a cabeça ou o espírito de uma pessoa. Não, o convencimento, a convicção tem de vir de Deus. Senão, se for só baseado em argumentos humanos, você está roubado.